A primeira pergunta que eu queria fazer, Claudinha, é em relação aos cânceres de pele não melanoma e a ultrassonografia. Existe diferença entre eles? Não existe? Como é que é visto a neoplasia de pele? Porque a gente faz muito, sabe? Dermatoscopia e avaliação clínica, né? E aí já manda para o cirurgião. Mas em relação à ultrassonografia? A dermatoscopia é linda, né, Jessiquinha? Eu acho linda a dermatoscopia. Na ultrassonografia, o câncer de pele, não melanoma, ele se apresenta de forma muito semelhante. Né? Assim, o SEC, o CBC, na ultrassom, eles são bem parecidos. Eu trouxe aqui alguns exemplos pra gente ver. Então aqui ó, a gente tem o CBC, aqui um exemplo de SEC e aqui uma ceratose também, que às vezes vocês clinicamente podem ter dúvida, né? Exato. E se a gente perceber, tanto o CBC ó, é um nódulozinho hipoecóico, né? O SEC também é um nódulozinho hipoecóico. Perfeito. Né? E sempre é assim, a ceratose ela também é hipoecóica. Então o radiologista que faz ultrassom para câncer de pele, ele aprendeu a ver a lesão. Sim. E ele aprendeu a entrar em contato com o dermatologista, com o cirurgião oncológico, com o clínico que pediu e examinou. Porque como as lesões são meio que parecidas no ultrassom, então a gente precisa ter essa associação com os achados de imagem. A gente tem alterações sutis que a gente pode identificar, né? Como por exemplo, aqui o CBC, a margem, esse é um CBC nodular, né? Que é menos agressivo, a margenzinha é bem regular. Essa margem profunda. Se a gente olhar com cuidado nesse SEC, ó, a gente consegue ver umas espículas, né? Um nódulozinho aqui. Verdade. Então ele é uma estrutura mais irregular. Sim. Mas nem sempre é assim. Os SECs pequenos parecem muito com o CBC mesmo. A ceratose, ela tem algumas informações. Essa informação aqui que eu já deixei redondinha, vermelha, né, que é um espessamento da epiderme, que a gente não vê isso nos tumores malignos, né, enquanto que na ceratose a gente vê isso. A epiderme é essa faixa branquinha, essa faixa bem branquinha aqui, ó, ela vem bem branquinha, aí quando chega aqui ela faz esse espessamento. Então nos outros, ó, ela é bem traçada lápis, tá vendo? Às vezes você tem uma ulceração, a gente pede ver ela. Mas ó, não tem um espessamento dela. Perfeito. Nas neoplasias malignas, né? Então, se tiver esse dado, ajuda a gente a diferenciar. Aí eu também trouxe, porque se a gente estiver olhando um ultrassom e ver aqui na imagem, novamente, vamos trazer aqui para a imagem um nódulozinho, tá vendo? Hipoecóico, mas dentro dele a gente vê vários pontos hiperecogênicos. E aí isso no início de tudo, lá atrás, no início de tudo, há uma década atrás, a gente dizia assim, é patognomônico, né? Porque na verdade a gente vive verdades transitórias na medicina inteira. Sim, verdade. A ultrassonografia dermatológica, como é uma subespecialidade nova, então a gente aprendeu muita coisa que hoje já não é tão assim. Então esses pontinhos brancos hiperecogênicos eram tidos como patognomônicos do CBC. Hoje a gente sabe que não são patognomônicos. E histologicamente? Então, histologicamente a gente também não tem certeza do que são. Podem ser calcificações, podem ser deditos celulares, células mortas, né? Tem várias teorias, mas a gente nunca conseguiu provar. Também era muito clássico a gente dizer, vamos contar, porque se tiver mais do que 7, é um subtipo mais agressivo do CBC. Aí hoje a gente também já sabe, porque hoje melhora as sondas, melhoram os estudos, né? Sim. Então hoje a gente já sabe que não é tão assim. Então, o que antes era uma verdade, que era patognomônico, e se tiver maior do que 7, era dito como já um CBC mais invasivo, mais agressivo, hoje não é tanto. Realmente, se a gente tem um nódulo que é suspeito de um câncer e tem esses pontinhos hiperecogênicos, aí a gente empodera para dizer que é um CBC. Se clinicamente for concordante, né? Do SEC, trazendo só essa diferença dele com o SEC, né? Porque são os dois mais comuns mesmo. Aqui ficou uma imagenzinha toda pintada. Então, a gente vê um tumor volumoso, o SEC, ele tem essa margenzinha posterior aqui mais irregular. Certo. Essa imagem do ultrassom, ela ajuda muito. Então, é mais importante a gente dizer essa relação anatômica, estratificar exatamente a camada do que tá, do que eu dizer que é um SEC, é um CBC, que na maioria das vezes você que mandou pra mim já sabe que é. Sim. Então o ultrassom ele ajuda muito mais em a gente estratificando essas camadas, dizendo o que é que tem ali de importante perto, né? E também aqui... E também é muito interessante, porque em relação à dermatoscopia,
quanto mais profundo a gente perde definição. Então, a dermatoscopia, a gente consegue ver até uma derme papilar, uma derme superficial, mas à medida que vai numa interseção de papilar para uma derme profunda, a gente perde. Então, é como se fosse um complemento à dermatoscopia. Isso. Porque a gente não tem muita capacidade de profundidade Perfeito. com o dermatoscópio. E isso é muito fundamental do ultrassom, né? Isso. E essa profundidade é uma das medidas clínicas que são mais difíceis de você aferir, né? Aqui eu trouxe nessa imagem um vídeo real de uma lesão enorme, né, ulcerada, com a margem posterior irregular e muito vascularizada ao Doppler. Então isso fala muito a favor de ser um SEC. Perfeito. E realmente era um SEC. Então quando a gente tem esses detalhes da ultrassonografia, a gente consegue ser mais assertivo entre SEC e CBC. Mas boas partes dos pacientes, apenas pela ultrassonografia, a gente não consegue. Perfeito. E aí no laudo, o que eu digo é que é uma neoplasia, pode ser um SEC ou um CBC, Perfeito. Que é restrita à derme, ocupa 30% da derme, 50% toda a derme, chega na hipoderme. No couro cabeludo é muito importante para o cirurgião a gente dizer se chegou junto da galha, se invade a galha, invade a tábua óssea, essas coisas.